Boa tarde! Estamos aqui iniciando mais uma live, Debates na Pandemia, uma parceria entre o Pérez e Barros e o Terra Sarmento Rocha, hoje com a participação... Opa, ele já está pedindo para entrar, deixa só eu colocar. Só um minutinho que ele está entrando. Zé Carlos está conectando. Hoje a gente vai falar sobre questões societárias e o impacto da pandemia nas questões societárias. A gente está só esperando o Dr. Zé Carlos Sarmento entrar, que é sócio do Terra Sarmento Rocha, nosso parceiro nesses debates. Olá! Tá me vendo bem? Para mim você tá um pouquinho... Opa, tá entrando agora, tá? Tudo bom, Zé Carlos? Boa tarde, tudo bem? Tá um pouquinho travando para mim você. Você tá conseguindo... Agora sim, agora sim. Deixa eu primeiro, então... Você tá travando, mas agora vamos lá. Vamos lá, deixa eu primeiro te apresentar, né? É a primeira live que você faz junto com a gente nesse projeto. Então, o Dr. Zé Carlos Sarmento é sócio, né, no Terra Sarmento Rocha. Ele é advogado da área societária, especialmente em contencioso societário, procurador do Estado do Rio e atualmente é o procurador da Junta Comercial do Rio de Janeiro. É um prazer estar com você. E hoje a gente vai falar um pouquinho desses impactos aí da pandemia, né, em relação ao direito societário. E a primeira coisa que vem à mente é imediatamente a MP 931, né, que trouxe algumas regras aí, tanto provisórias, mas também vai deixar algum legado para a gente nesse pós-pandemia. Então, acho que a primeira coisa que a gente podia abordar dentro da 931 foi que não é tão polêmica, né? Mas que é legal como informação para quem está assistindo a gente, nem todo mundo é da área jurídica, foi a prorrogação dos prazos, né? Dos prazos para a realização de assembleia, a prorrogação dos prazos de mandado eletivo, né? Nas sociedades anônimas e em alguns outros tipos societários também. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Muito bem. Antes de mais nada, é um prazer também enorme meu poder participar. Meus sócios, a Cândida e o William, já fizeram várias lives com você e com seus sócios do escritório. Acho que tem sido uma parceria bem produtiva nesse período. Acho que nesse período agora que a gente vive, a gente tem que aproveitar para exercitar o intelecto, né? Senão a gente acaba ficando maluco. Então, enfim. Eu acho o seguinte, a MP 931 ela veio em bom momento. Tá? Já era um pleito antigo, no que toca, por exemplo, às assembleias digitais. Tá? Ainda não tinha encaixado corretamente em termos de sociedade anônima, de capital aberto. Houve uma tentativa em 2009 de se instituir essas assembleias digitais. Houve uma consulta pública da CVM, mas acabou que eles entenderam que não havia tecnologia no mercado suficiente, um aparato tecnológico suficiente para isso, então não foi feito. Então, eu acho que o momento foi oportuno. E a MP aborda dois aspectos. O primeiro deles, a prorrogação dos prazos, como você já falou. A gente sabe que a maioria das sociedades anônimas realiza as suas assembleias gerais ordinárias, geralmente nesse período de abril a julho, porque geralmente são 4 meses após o término do exercício da companhia, geralmente 31 de dezembro, exercício social, geralmente 31 de dezembro, algumas, não poucas, mas algumas têm um encerramento social em 28 de fevereiro e 31 de março. Então,
você tem aí, entre abril e julho, uma quantidade grande de Assembleias Gerais Ordinárias sendo realizadas. Não só nas SAs, como nas cooperativas, que também tem o prazo de 3 a 4 meses, dependendo da. Opa, travou. Travou um pouquinho da data de encerramento, né, Forma. do exercício social. Você está me ouvindo bem ou está travando muito? Está travando? Voltou. Agora voltou. Será que eu estou num lugar ruim aqui? Eu estou com um sinal bom para mim. Aqui está cheio. Às vezes é a quantidade de gente. Agora? Às vezes é a quantidade de gente fazendo live ao mesmo tempo. A gente tem que disputar um pouquinho o território aí da internet e dar uma travada. Tá. Tudo bem. Então, a gente tem nesse período agora grande esse momento de Assembleias Gerais Ordinárias. E as Assembleias Gerais Ordinárias têm uma importância muito grande, porque você aprova o balancete, a prestação de contas do exercício anterior, demonstrações financeiras, distribuição de lucros e dividendos, destinação de lucros líquidos e dividendos, assunto importantíssimo, né, na vida societária. Com certeza. E em algumas delas, dependendo do período que se encontre, eleição de novos administradores. Então, assunto importante. Vem em bom momento isso, acho que a MP teve a sensibilidade de prorrogar esses prazos por até 7 meses, né? E você já tem aí não só os prazos de prorrogação para a apresentação das demonstrações financeiras, a MP ela delegou à CVM a possibilidade de alterar esses prazos. A CVM editou uma IN, se não me engano, IN 862, em que ela prorroga o prazo de apresentação de demonstrações financeiras e outros formulários previstos na lei de SA que são para apresentação nesse momento. Tá? Você tem aí a prorrogação, como eu disse, disso, e em termos de outro ponto importante que eu acho que foi feito. Deixa eu só dar uma observação em relação à demonstração financeira. Acho que é importante destacar que a MP ela também faz uma certa balança, né? Ela permite a prorrogação dos prazos, até porque no cenário que a gente está vivendo, realmente essa prorrogação se fazia necessária, mas ela também autoriza, né, que se levantem balanços intermediários para que sejam feitas, né, fora do prazo regular, antecipações de distribuição de dividendos, já que nesse período a gente não vai ter ainda necessariamente aprovadas as contas, né? Me ouvindo? Conseguiu ouvir, Zé Carlos? Acho que a gente está com probleminhas técnicos. Oi, voltou? Voltou? Conseguiu me ouvir? Alô? Oi? Conseguiu me ouvir? Voltou? Ficou bem gravado. Vamos lá. Eu estava mencionando que, assim, em contrapartida, né, para os sócios a essa prorrogação do prazo para a realização das assembleias, a MP permitiu que fossem distribuídos dividendos intermediários, né? Também para não ficar, para não prejudicar tanto a questão financeira em relação aos sócios. Eu não estou te ouvindo. Deixa eu tentar colocar aqui como comentário. Ver se você consegue ver como comentário. Eu estou mencionando a autorização para dividendos intermediários. Vê se você consegue. Melhorou? Oi.
Deixa eu perguntar até para quem está assistindo. Estamos os dois Oi, tá vendo? travando ou só? Agora eu tô. Tá me Eu não ouvindo te vi agora? nada, não te ouvi nada. Então vamos lá. Eu estava mencionando só que como uma contrapartida a essa prorrogação dos prazos da relação, realização das assembleias, a MP autorizou, né, a distribuição de dividendos intermediários aos sócios. Oi, oi, oi. Melhorou? Melhorou, melhorou? Oi, Alô? melhorou Oi? agora? Tá me ouvindo bem? Melhorou? A gente está com alguns probleminhas técnicos, mas a ideia é se destacar em relação à prorrogação dos prazos, é que em contrapartida, né, tem essa possibilidade de distribuição de dividendos. Alô? Intermediários. E aí, a maioria dos contratos sociais, muitas vezes ilimitada, pelo menos, a gente tem essa previsão já de distribuição de dividendos intermediários. Mas a MP, em princípio, autoriza, né, de forma Eu não tô excepcional. te ouvindo nada. Vamos fazer o seguinte, eu vou te desconectar e conectar de novo para ver se melhora. Pode ser? Vamos tentar, peraí. Vamos tentar aqui conectar novamente para ver se a gente melhora. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se a gente consegue. Gente, o live é isso, né? A gente tem esses probleminhas técnicos. Melhorou? Agora eu tô te ouvindo. Ah, que bom. Pronto. O que eu estava mencionando é que, em contrapartida, né, à prorrogação dos prazos para a realização das assembleias, a MP permitiu a distribuição de dividendos intermediários para que não houvesse um impacto tão grande financeiro para os sócios. Né? E permitiu isso até feito pelo Conselho de Administração ou diretoria, né? Para você de assembleia, né? Sim, Não é? exatamente, exatamente. Acho que é um ponto legal de se destacar que houve essa preocupação da MP, né? Na MP se dá também um equilíbrio, porque é verdade que realização de uma assembleia hoje, no atual estágio, dentro do prazo legal, por mais que se tenha autorizado, e eu acho que esse é um legado que vai ficar, né? Você já mencionou a realização de assembleias de forma virtual, até que para que haja tempo hábil para as companhias se prepararem para isso, e enquanto isso não acontecer, houve em contrapartida essa autorização para distribuição de dividendos. E houve um ponto interessante também, que foi você flexibilizar um pré-requisito da lei com relação à emissão de debêntures. Porque é pré-requisito da Lei 6.404, para emissão de debêntures, você registrar o ato da Assembleia Geral no Registro de Comércio. Ou seja, Uhum. indispensável. Sem isso, você não pode fazer a emissão de debêntures. A emissão de debêntures, a gente sabe que é fundamental para as companhias, porque elas conseguem um financiamento a longo prazo com juros muito mais compensatórios do que se ela tiver aqui no mercado buscar empréstimo, né, que vai ser de curto prazo com juros elevados. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante. Isso antes mesmo de sair MP, já estava tendo problema disso. Por exemplo, a Junta Comercial de São Paulo, ela fechou quase que por completo na época, e muitas empresas de São Paulo não conseguiam fazer emissão de debênture, porque a junta estava fechada lá.
Então, essa E MP veio... em tempos de crise financeira, a debênture, né? E a gente vai passar Nossa, inevitavelmente por uma crise financeira agora, já está passando, né? É uma solução financeira muito interessante, justamente em razão da questão dos juros, que você consegue, junto ao mercado privado, né, ter esse crédito de uma maneira mais razoável. você vê que os apetitosos assim. E, além disso, cresceu muito nesse período de pandemia agora a busca por ações. As pessoas acho que estão se interessando mais pela aquisição de ações. Você teve uma pesquisa recente, as pessoas estão entrando virtualmente nessas corretoras online, fazendo compra de ações, aquisição de ações, então as pessoas estão se interessando mais por esse mercado, né? Isso é bem legal. Tá? Sim, aqui em casa eu tô tendo a experiência. Meu marido tá toda hora brincando ali naqueles aplicativos da XP, tá justamente começando a conhecer esse mercado. Acho que um pouco por conta do tempo, né? Porque por mais que a gente esteja em home office, Exatamente. você no mínimo ganha o tempo aí de transporte, né? Então, esse tempo de transporte que você não precisa se locomover pela cidade, dá para aproveitar para fazer algumas coisas novas. E ele tem se interessado um pouquinho pelo mercado de ações aqui. Eu vejo ele mexendo bastante no aplicativo. Oi, tá travando um pouquinho de novo. Eu não sei se você está me ouvindo, mas a gente tem Agora sim, aí as agora sim. assembleias. Agora, tá. As assembleias digitais, agora especificamente falando sobre elas, acho que isso vai ser, como você disse no início, um grande legado, tá? Você possibilitar que essas reuniões assembleares passem a ser feitas por meio de uma plataforma digital, traz as pessoas para dentro da companhia. Às vezes, a falta de acesso, o deslocamento desestimulavam o comparecimento. Então, você tem, por um lado, essa possibilidade de reunião por meio da Assembleia Digital, com a regulamentação já, tanto do DREI, valendo para as companhias anônimas de capital fechado, as limitadas e as cooperativas, tá? E a própria CVM aproveitou e já regulamentou, porque a CVM não permitia para as companhias de capital aberto. E agora ela permite determinadas companhias de capital aberto poderem fazer as assembleias limitadas, as assembleias digitais. E o que eu acho que é interessante, Isso vai ter, assim, a gente até comentou, né, existe que empresa que normatiza. Oi? Oi. A gente comentou que no Oi? caso das limitadas, especificamente, talvez essa regulamentação não tenha tanto impacto, porque já é uma estrutura em que normalmente você troca papéis, né? Você faz aquela ata da assembleia, manda por e-mail, porque são estruturas menores, cada um dá uma mexida, chega a ser um consenso, assina, imprime, manda para o outro, né? Isso é uma Então, assim, verdade. já não há uma necessidade normalmente, numa estrutura delimitada, de você ter aquela assembleia formal tal, a não ser quando é caso de briga societária, né? Fora isso, nas CNTPs, normalmente se faz por troca de minuta, né? Isso é uma verdade. E nas sociedades anônimas de capital fechado, Também. isso também acontecia muito, porque você tem muitas sociedades anônimas, ou são sociedades familiares. Desculpa, sociedades familiares. Aí você tem também, sempre teve essa possibilidade de troca de papéis, né? Assim dizendo. Mas, de qualquer forma,
eu acho que, mesmo assim, eu vejo um exemplo que eu tenho de algumas sociedades que faziam isso antigamente e que agora fazem por plataformas digitais, como o Meet, como o Zoom, o da Microsoft, estão utilizando essas plataformas porque, de uma certa forma, você atende mais à legislação, né? Você atende mais ao que está anônimos, que é o direito do acionista de participar e votar, né? Não é só votar, mas é participar, né? É estar ali presente, poder debater, poder trazer esses argumentos para aquela votação ali. Então, isso é importante. E a regulamentação ela foi bem feita porque ela foi numa linha muito principiológica, como não poderia deixar de ser. Você não pode se meter muito no dia a dia da empresa. Claro. Do conclave para que, durante o período, basicamente, a gravação do conclave, e tem que ser feito. Questão importante também foi colocada. Não sei se você ouviu o que eu falei. A gente está aqui travou um falando de pouquinho, assembleias ficou um pouquinho digitais. truncado para mim. Agora voltou. Isso. Então, assim, voltou. em termos de exigências que foram colocadas aqui pelo Drey, eu destaco essas duas. Basicamente, a questão de você ter um registro da presença, tá? E você gravar o conclave, durante o prazo prescricional se você for buscar nulidade da É uma providência importante, né? E acho que, na verdade, a gente também estava comentando sobre isso mais cedo. Oi. Voltou? Acho que a gente está com algum delay. Você está me ouvindo bem agora? Oi. Vamos lá. Oi, Fábio. A gente estava até comentando um pouco mais cedo que uma outra estrutura em que a questão das assembleias virtuais vai ter um impacto bem grande vai ser nas associações, né? E nas cooperativas, mais especificamente. Nas cooperativas é um aspecto interessante, porque nas cooperativas, a verdade é que você tem hoje, às vezes, grandes cooperativas, só que os cooperativados, associados, não participam das assembleias. E acaba que essas assembleias são entre meia votação e essa participação tá, número maior, melhorando a representatividade das também. Oi. Vamos lá.
Já havia até, o Banco Central já tinha, em termos de consulta para as cooperativas de crédito especificamente, de certa maneira, autorizado a realização de assembleias virtuais, né, pela ausência de impedimento legal. Mas é claro que com o SMP a coisa se torna muito mais segura a adoção do mecanismo, né? Até para você evitar qualquer questionamento, e aí não só nas cooperativas de crédito, né, mas em qualquer cooperativa. E acho que vai ser sim um mecanismo bem importante para poder trazer essa representatividade ideal, que ainda mais no caso de cooperativa, a gente sabe que na prática acaba efetivamente ficando esse núcleo de controle ali mais participativo, mas a ideia, né, legislativa, pelo menos a ratio de uma cooperativa, é que você tenha a efetiva participação dos cooperados, que sejam pessoas que se unam ali para desenvolver uma atividade econômica com os ganhos desta associação. Né? Não é uma estrutura empresarial. Né? Deveria ter um caráter um pouco mais pessoal, e aí o fato dessa MP, e é um legado que vai ficar, permitir a realização das assembleias de forma virtual, vai contribuir para essa finalidade, que é a finalidade clássica da cooperativa, né? Conseguiu me ouvir? Alô, alô? Zé Carlos, conseguiu me ouvir? Bom, estava falando só da Finalzinho eu não peguei, não. relevância desse mecanismo para as cooperativas, Tá. né? Não, não Aham. tem problema. Estava só ressaltando a relevância desse instrumento para as cooperativas e para o que se espera que efetivamente elas sejam. Você quer acrescentar alguma coisa ainda sobre as assembleias virtuais? Eu não estou conseguindo te ouvir. Eu acrescentaria, se você está ouvindo agora, Sim. teve uma ferramenta que foi bem interessante que a gente colocou no DREI, que foi trazer, não estava previsto no MP, ela falou genericamente, me permitia votação e participação à distância. Então, no primeiro momento, se pensou para as demais, aqui, as que são reguladas aqui, cooperativa limitada e a série de capital fechado, que é a possibilidade, o boletim de votação à distância. Na verdade, eu não preciso participar no dia do conclave, seja ele uma assembleia totalmente digital ou, como a gente chama de semi-digital, em que há as duas formas, tanto presencial quanto digital, mas eu posso tão somente encaminhar um boletim de votação. Então, você, quando faz a convocação para a assembleia, você já informa que há a possibilidade de votação à distância por meio de boletim. Quando você A gente está experimentando alguns probleminhas técnicos. Você está travando para mim novamente.
Voltou. Tá, vamos tentar novamente conectar, doutor Zé Carlos, até porque eu quero aproveitar para vocês a expertise dele, especialmente no que se refere à junta comercial e ao protocolo digital. Isso vai responder uma das perguntas que já foi formulada aqui. Deixa eu só ele. Melhorou? Zé Carlos? Oi. Tá bem difícil. Hoje está complicado. Acho que a disputa aqui do território está Eu acho que a gente está concorrendo. Apareceu um pop-up para mim. Rita Lobo estava fazendo live agora, que é uma apresentadora culinária conhecida. Deve ser ela que está roubando nossa internet, ó. A pessoa estava interessada em comer, né? Com certeza. Mas agora melhorou bem. E aí, aproveitando essa deixa do boletim, e até uma das perguntas, e uma pergunta formulada aqui pela Bárbara Lucarini, os registros na Juscerja podem ser postergados para o pós-pandemia? Imagino que ela esteja se referindo à disposição contida na MP sobre aquela prorrogação do prazo de 30 dias, né? Mas a gente vai aproveitar o gancho para falar não só disso, mas o registro digital, que hoje já está, também acho que é uma das benesses da pandemia que vai ficar, né? Em relação ao prazo, o que a lei prevê é que você tem 30 dias para levar registro dentro da assinatura para que o ato retroaja a data da efetiva assinatura. Não é que você não possa levar depois, mas desrespeitado esse prazo, a vigência dele não é retroativa, passa a ser do momento em que a junta efetivamente arquiva aquele ato societário. E o que a MP previu foi que esse prazo de 30 dias ele fica suspenso até que a junta volte a funcionar plenamente no pós-pandemia, certo? Exato. O MP estabeleceu um prazo, ou seja, os documentos que forem assinados após 16 de fevereiro de 2020. Esses documentos assinados após essa data, eles quando na verdade, a retroatividade do artigo 36 da Lei 8934 só vai começar a contar quando as juntas comerciais restabelecerem todos os serviços. Assim, aqui no caso do Rio de Janeiro, a Junta Comercial do Rio, o serviço está ativo, tá? Só que, na verdade, o que a gente entende ali, restabelecer todo o serviço, se eu tiver com toda a repartição aberta. Ela não está aberta, então o protocolo físico que existe na junta, ele não está funcionando. Então, realmente, esse prazo está suspenso. Só quando a gente tiver aqui no Estado do Rio de Janeiro, o decreto do governador restabelecendo o funcionamento das repartições, que a gente puder voltar a abrir, aí que o prazo volta a correr os 30 dias. Então, respondendo a pergunta aí da nossa participante aí, está suspenso. Ela está segura nesse momento. Depois que abrir, ela tem aí os 30 dias para poder... Mas eu dou uma dica para ela. Não espera, não, porque a Junta Comercial do Rio está funcionando com um protocolo da web muito bem, tá? É uma facilidade. Ele tem um passo a passo muito claro. Você não tem nenhuma dificuldade para acessar, fazer o upload do documento, pagar a guia pela internet, juntar os documentos. O protocolo ele é feito pela internet. 2, 3 dias você está recebendo aquilo julgado. Porque todas as turmas julgadoras e todos os julgadores singulares estão trabalhando em home office, estão trabalhando normalmente. A gente está tendo um volume muito grande de acesso pelo portal da web para a junta. Então, assim, eu digo que a junta não parou. E tem, aí agora já pegando o gancho aqui do registro digital, né? Porque o registro digital, o das assembleias digitais, você vai ver, bom, se você tiver uma assembleia 100% digital, ela não gerou um papel para ninguém assinar, mas vai gerar um documento
por exemplo, o secretário e o presidente vão assinar por meio de um certificado digital, tá? Ou outro meio de assinatura eletrônica que garanta a integridade e a autoria daquele documento. Isso aí está previsto na Instrução Normativa 79, já estava previsto na Instrução Normativa 75 do DREI, que regulamenta a questão de assinaturas digitais, assinaturas eletrônicas, porque você tem aí tinha uma discussão se você só servia certificado digital vinculado à estrutura do CP Brasil. Só que na própria medida provisória 2200-2, que criou o ICP Brasil lá atrás, o parágrafo 1º, parágrafo 10º do artigo 1º, se não me engano, ele estabelece que você pode aceitar documento assinado eletronicamente, não apenas com por entidade credenciada ao ICP Brasil, mas por outro meio, desde que comprovada a autoria e a integridade. Isso aqui no estado do Rio de Janeiro está sendo feito agora por um aplicativo chamado BioValid. Tá? É bem interessante. Muito. Isso foi desenvolvido pela Junta Comercial junto com o SERPRO. Tá? Na verdade, ele usa o banco de dados do Denatran. Então, basta você ter uma carteira de habilitação válida, que você, na hora, você baixa o BioValid, ele faz o reconhecimento facial e aquilo ali você consegue fazer a sua assinatura eletrônica do documento através dele. Ele custa R$5 e alguma coisa. Isso jogou lá embaixo os certificados digitais, né? Porque, nossa, você em termos de preço, ele jogou lá embaixo. Tá? Ele trabalha com uma outra característica, que não a do certificado digital, mas ele tem o mesmo valor legal. Tá? Então, isso é uma coisa bem interessante. As pessoas estão começando a pegar, a fazer e a utilizar bem isso. Então, você vai pegar na Assembleia Digital... nesse momento de pandemia, a MP autoriza, inclusive, que você faça assinatura física, né? E que ela seja validada aí pela assinatura eletrônica por um advogado ou contador. Então, as partes, nesse momento de pandemia, pelo menos, né, que é um momento atípico, os sócios em si não precisam ter essa certificação digital, certo? Isso. Na verdade, isso já foi introduzido pela Lei da Liberdade Econômica. Tá? A Lei da Liberdade Econômica trouxe essa fé pública ao advogado e ao contador para reconhecer a autenticidade de documentos levados à junta comercial, levados a registro. Tá? Recentemente, o DREI encaminhou um ofício circular às juntas com um documento em que o advogado ou o contador vai reconhecer a autenticidade daquele documento quando ele estiver anexando para levar a registro. Então, isso é importante. Você falou a coisa perfeita. Não necessariamente o sócio tem que ter o certificado digital, até porque agora ele pode estar até com dificuldade de renovar. Ele podia ter um certificado digital, venceu nesse período e ele não conseguiu renovar. Então, você pode, o contador, o advogado, podem atestar, tá, a autenticidade daquele documento, ali, aquela ata ou aquela alteração contratual assinada e leva e vai preencher um formulário em que ele reconhece isso e leva a registro na junta. Eu acho que isso é muito legal. Aí, falando lá da Lei da Liberdade Econômica, que trouxe essa possibilidade, porque a Lei da Liberdade Econômica traz um outro elemento, que é a presunção da boa-fé. A gente viveu esse tempo inteiro com a presunção de que o empresário ou qualquer um que fosse levar um ato para registro, ele estava na má-fé. Eu exigia tudo dele, né? Foto com Jesus Cristo, exigia declaração de pai, mãe, certificado de vacinação. Quer dizer, a presunção de que ele estava todo errado. É verdade. Isso se inverteu agora. Eu tenho que presumir que aquelas informações são verídicas, são verdadeiras, salvo se eu tiver dúvidas
plausíveis quanto à autenticidade daquele documento, eu posso fazer algumas exigências, mas, a princípio, eu tenho que presumir a boa-fé. Eu acho que isso é algo também que é relevante nesse momento, tá? Sim. Sim, o pessoal ainda tem muito medo. A gente até fez, né, em um outro encontro falando também das escrituras, né? Escrituras públicas feitas de maneira digital, vários cartórios aderiram, mas eu já ouvi de alguns escreventes de determinados cartórios que a gente trabalha, não, a gente aqui não vai fazer isso não. Como é que eu vou ter certeza que a pessoa que está ali realmente é aquela pessoa? Você tem tantos meios hoje, né? Você pode usar um mecanismo de videochamada, a pessoa vai estar ali, que não vai fazer diferença se ela estivesse fisicamente ali segurando a carteirinha de identidade dela, ou em vídeo, é a mesma coisa, né? Então você tem tantos mecanismos, e eu concordo com você, a gente tem uma cultura de presumir a má-fé, especialmente quando a gente está falando de relações empresariais, ou até dos atos que efetivamente demandam escritura pública, né? Alienação de imóvel, doação, testamento, são coisas que sempre você parte do pressuposto da má-fé e faz uma série de exigências, enquanto, de fato, deveria ser exatamente o oposto. A gente deve sempre partir do princípio da boa-fé, né? Com certeza. Isso é algo fundamental. Eu acho que a gente tem que virar isso, acabar com essa postura. A gente começa a desenvolver. Ai, voltou. Voltou, Oi. voltou. A gente começa a desenvolver outras ferramentas aqui no Estado também. O administrar. Agora acho que picotou, você não pegou essa parte final. Não, ficou um pouquinho picada para mim. Mas imagino que você esteja falando da questão dos documentos para apresentação de documentos e repartições públicas, né? A desnecessidade agora daquela xerox autenticada, basta você levar o original e mostrar e o próprio funcionário faz essa verificação. Tá? Isso. Tá me ouvindo? Melhorou? Tá. Então, assim, fechando um pouquinho essa questão do protocolo digital, eu acho que esse vai ser um dos benefícios, né, que vai ficar aí da pandemia. Antes desse cenário atípico que a gente está, eu acho que a única junta que já estava 100% digital era de Minas, né, de Minas Gerais. A do Rio já estava começando, agora todo mundo teve que acelerar, né, e acho que é uma boa herança que efetivamente vai ficar. Vou aproveitar para fazer só um registro aqui. A Junta Comercial do Rio de Janeiro, ela já para nós que trabalhamos lá, ela já é 100% digital, tá? Tramita tudo digitalmente lá. Por mais que a gente ainda permita o protocolo físico, você vai chegar lá no protocolo, vai dar entrada no seu ato para registrar. No protocolo mesmo, ele já é digitalizado e já tramita tudo por esse meio. Então, o nosso momento agora na Junta Comercial do Rio de Janeiro era tão somente começar a virar a chave, tá? E acabar com o físico e transformar todo ele em digital. Isso aí é uma previsão que a gente tinha para esse segundo semestre agora. Talvez tenha sido até antecipada agora, porque a gente sabe que quando essas situações acontecem é que você troca o carro, troca a roda do pneu do carro com o carro andando e depois fica, né? Depois fica. É isso, é verdade. Deixa eu fazer uma provocação de novo, uma pergunta da Bárbara aqui.
Vocês acham que o princípio da continuidade da empresa pode ser invocado para possibilitar a renegociação de passivos em geral, inclusive tributários? Esse já é um princípio que já é usado há muito tempo para esse fim, né? E é, inclusive, o princípio que alimenta toda a estrutura legislativa, tanto não só da falência, mas como da recuperação judicial. Então, acho que vai ser uma coisa natural, né? Eu não peguei a Tudo pergunta. bem Qual que foi a não pergunta se dela? aplica, né, ao tributário. A Qual foi a pergunta pergunta dela? vocês acham que o princípio da continuidade da empresa pode ser invocado para possibilitar renegociações de passivo em geral? Isso já é, né? Já vem sendo, já era, já alimentava, né, de certa maneira, todo o regime de não só de falência, mas de Recuperação, né? renegociações e recuperação. E mas ela pergunta, aí tem, acho que aqui que está a provocação, na verdade, que vem o inclusive tributário, né? Olha, você já tem algumas medidas aí que o governo começou a adotar principalmente para as micro e pequenas empresas, para o diferimento de prazo de pagamento de impostos. Tá? Essa medida já foi adotada, já pensando exatamente nessa dificuldade nesse momento e na necessidade de continuação da empresa. Porque é um ciclo vicioso. Se a empresa Sim. fecha, ela coloca a gente na rua que fica desempregado, que vai bater na porta do governo para pedir o auxílio-desemprego e que depois pode caminhar para uma informalidade, aí deixa de recolher tributo. Então, assim, há um interesse lógico de preservar a empresa. Eu acho que, com relação ao aspecto tributário, o que o governo pode fazer, nos seus vários níveis, federal, estadual e municipal, diferir prazo de pagamento de impostos, tá? Para que a empresa possa ter fôlego nesse momento. O que eu sei do governo federal é que ele fez diferimento para empresas, se não me engano, micro e pequenas empresas. No estado, no governo municipal, aqui no município do Rio de Janeiro, fez também, se não me engano, para ISS e IPTU, tá? Eu acho que o estado fez alguma coisa também para o ICMS, Já eu não tem posso te também garantir, mas algumas eu acho que demandas fez. sendo propostas, algumas demandas, eu acho, na verdade também tem algumas demandas sendo propostas, né, na área tributária, com base nesse princípio, invocando uma aplicação cruzada. Então, assim, se eu tive um diferimento na esfera estadual, pedindo para trazer esse mesmo benefício para a esfera do fisco estadual e municipal. E algumas decisões têm sido proferidas a favor do contribuinte. E, óbvio, a questão da continuidade da empresa, ela acaba sendo o princípio ali por trás de tudo isso, né? Você teve também, eu vi algumas medidas judiciais sendo adotadas com base no princípio da isonomia, aplicando, considerando que houve decreto legislativo e houve decreto aqui do Estado de afastamento da responsabilidade fiscal, né? Então, você pedindo também para você postergar, diferir pagamento. Sim. Uma portaria do Ministério da Fazenda, se não me engano, tá? Que ela regula essa questão do diferimento de pagamento por 30 e 60 dias em casos de pandemia, em casos de decretação de calamidades sanitárias. Mas há uma discussão de aplicação dela, se ela é auto-aplicável ou não, tá? Eu vi, por exemplo, que aqui no estado de Janeiro, eu vi uma decisão da Gol, que ela conseguiu, na Justiça Federal, postergar pagamento, recolhimento de imposto de renda do exercício, imposto de renda do exercício social que encerrou em dezembro de 2019, imposto de renda as empresas tinham até agora, final de abril, para pagar. Então, elas conseguiram, a Gol, se não me engano, eu vi a decisão judicial conseguindo
esse afastamento, essa prorrogação. Então, assim, tudo isso envolve essa questão de continuação da empresa, né? Então, eu acho que esse fato é importante. Tem uma outra observação ainda da Bárbara perguntando: a doutora Viviane tem uma monografia escrita sobre continuidade da empresa? Não, na verdade é sobre função social, foi minha tese da mestrado, função social da empresa. Depois, para quem quiser, eu posso disponibilizar. Ela foi publicada num formato um pouco mais reduzido de artigo. Então, depois, quem tiver interesse, essa ela buscou no fundo do baú. Tá te Mas seguindo. deixa. É bom que tá te acompanhando e seguindo, isso é importante. Tá. Bom, mas acho que em termos da MP 931, né? Voltando um pouco para a área mais societária, né? Especificamente, em forma de resumo, né? O que veio foram essas prorrogações, que são efetivamente disposições transitórias, prorrogações de prazo de assembleia, prorrogação de prazo de mandado, mas acho que vai ficar um legado interessante aí das disposições que não são transitórias, né? Porque a MP está efetivamente dividida até no texto de duas formas. Você vem aquelas disposições todas transitórias e depois ela vem uma seção com alterações legislativas. Essas alterações Exato. é que vão ser o legado efetivamente, né? E são as que cuidam... Vão ficar, e são as que cuidam das assembleias virtuais, fazem alterações, inclusive, na lei de cooperativa. Você lembra de mais alguma matéria que seja um legado, que seja definitiva? Eu de cabeça, confesso que não estou me lembrando. Não, da MP 931, realmente são esses os pontos. O que ficou em definitivo é isso, é a Assembleia Digital. Tá? O resto realmente é transitório, é só nesse período agora da pandemia. Tá? Tem data certa para acabar. Agora, as assembleias digitais, elas vieram para ficar. Eu acho que esse é o grande legado da MP 931. E acho que vão ser bem-vindas, né? De verdade. Vai efetivamente ampliar a participação dos sócios nessas matérias e vai ser uma novidade bem-vinda. E a outra novidade que eu acho que também vai ficar, embora não esteja disciplinada propriamente na MP, é o registro eletrônico. Acho que isso também vai ser um excelente legado em todas as juntas. Né? Já se estava preparando para isso e essa virada de chave foi efetivamente acelerada aí por conta da pandemia, né? Ah, com certeza. Eu acho que agora é um caminho sem volta, tá? Você já tinha aqui em âmbito nacional, como você falou, a Junta Comercial de Minas estava bem avançada com isso. Depois ela teve alguns problemas lá, até por conta de uma greve. E aí ela teve alguns... Puxa, voltou a travar um pouquinho. Logo no finalzinho. Voltou. Está bem avançado aqui no Rio de Janeiro com relação às juntas comerciais. A nossa junta aqui é bem tecnológica. E eu acho que existia por parte do usuário aquele medo do novo, né? Sim. Era aquele medo de fazer digital, como você falou, do pessoal debatendo a questão dos cartórios. Né? Aqui eu não vou fazer, não garanto isso. Então tinha todo um medo do novo. Mas as pessoas, conforme foram, agora nesse período mesmo da pandemia, foram usando o serviço de protocolo web da junta, na verdade, foram vendo que estava dando certo, que deu resultado, conseguiu fazer. E essa pessoa nunca mais vai botar o pé no protocolo físico. Não vai mesmo. Não vai. Tem necessidade não vai mesmo. disso. Você começa a ver que não tem necessidade. Não, e soluciona uma parte burocrática tão grande, né? Até comentei com você, tem alguns clientes que ficaram presos no exterior por conta da pandemia, precisam assinar um ato societário e me perguntaram, então eu vou assinar aqui, a junta já aceita assinatura eletrônica? Eu falei, depende de que tipo de assinatura eletrônica. Ah, não, aquela que eu entro naquele DocuSign da vida, né? Ou até no próprio Adobe, faço
como se fosse a manual. Falei, não, isso não, né? A gente aceita certificado digital, ou agora o BIOS, mas você não precisa. Então, eu vou assinar e vou postar por DHL para quando chegar, mandar para o despachante. Não, hoje basta você assinar, enquanto estiver durando a pandemia, digitalizar, né? E dar entrada com o certificado digital ou do advogado ou do seu contador. Não há mais essa necessidade de se postar documento, né? Ficar transitando com ele entre diversas cidades. Porque às vezes os sócios não moram no mesmo município para então conseguir fazer o protocolo, né? Isso vai facilitar muito a vida. Vai, com certeza. E, na verdade, a gente vive hoje um mundo globalizado. Então, assim, você tem, como você falou, um acionista aqui, um outro lá fora, e você vai aproximar muito mais eles. Dali você tira a ata da Assembleia, assina digitalmente, e dá entrada e acabou. Você não tem mais. Você vai daqui a pouco a gente vai fazer uma varredura na nossa legislação e você vai ver que você vai revogar vários dispositivos que exigiam, que só se concretizavam com presença física. Você vai acabar com isso. Com certeza. Com Você certeza. Também acho que vai ser uma tendência natural. Bom, a gente está com 3 minutinhos só. Então, para a gente conseguir se despedir fazendo, né, algumas que a gente fez, a gente estava no meio, não estava atentando para o relógio, e aí no meio da conversa, ela cai automaticamente. Então, aproveitar esses minutinhos finais, né, para agradecer a sua participação. Acho que foi bastante esclarecedor, especialmente. Eu estava doida para aproveitar essa questão do protocolo digital, porque eu acho que é uma coisa que está sendo ainda pouco divulgada, pouco conhecida, e que vai ser realmente um grande facilitador, né? Eu que agradeço. Foi uma honra poder participar dessa live com você, falar de um assunto que a gente gosta tanto, poder divulgar esse tema. Assim, acho que os nossos escritórios estão fazendo uma parceria muito legal. Quando a gente precisar desenvolver algum trabalho junto, vai ser um prazer. Estou à disposição. Agradecer mais uma vez aí a sua dedicação aí e a oportunidade de ter debatido com você esse tema. Obrigada, mas obrigada mais uma vez. A gente teve uma competição da Rita Lobo aí, mas tirando isso... Não, na verdade, eu descobri o que foi. Não foi a Rita Lobo. Eu acho que quem estava fazendo a gente cair era a Cândida. É ciúme, a Cândida Terra, ela estava em outra live no mesmo horário, olha. Foi ela que estava fazendo a gente cair, ó. Ela faz para concorrer, ela é ciumenta, porque ela não está presente aqui hoje. Mas brincadeiras à parte, muito obrigada. A gente está encerrando aqui. Semana que vem ainda tem mais 2 dessa bateria aí da parceria do debate na pandemia, mas certamente é uma parceria que vai ficar pós-pandemia. Obrigado você, um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.